e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Já convido os irmãos que abram suas Bíblias. Chegamos ao capítulo 17 do livro Santidade, de John Charles Wiley. E hoje vamos ver o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 12. O tema do capítulo tem por tema Sem Cristo. Capítulo 17 do livro de John Charles Wiley. E o texto que vamos utilizar para o estudo, capítulo 2 de Efésios, dos versículos 1 ao versículo 12. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porquanto lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, eterno Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que é perfeita, que é eterna, que tem toda a autoridade, Senhor. Pai amado, que nós venhamos aprender dela e de Ti nessa noite, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai, o nosso coração, a nossa mente, nos dando entendimento, iluminando, Pai, a Tua palavra para que possamos compreendê-la e aplicar em nossas vidas. Abençoe cada um de nós nessa noite, fale conosco. Eu te peço, Pai, de suprir, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito de ler os puritanos. E tem um tratado que eu li alguns anos atrás, de um autor puritano chamado Ralph Vaughan, que foi aquele que viveu durante a peste bubônica no século XVI, meados do século XVII. Ele viveu durante o ano de 1660, onde essa grande praga em Londres, na Inglaterra, havia se tornado uma epidemia terrível, a ponto de destruir lares, casas, famílias inteiras. Cerca de 75 mil a 100 mil pessoas
morreram durante essa epidemia que aconteceu em Londres no ano de 1660, durante 18 meses. Nesse período, o puritano Ralph Vaughan, ele fez um tratado acerca do pecado. Ele fez um tratado, tem ele publicado em português, só que ele é uma edição condensada, resumida daquilo que era o original em inglês, onde ele explica com precisão, com clareza, com profundidade o que é o pecado. Que de fato a praga das pragas não era necessariamente aquela que estava correndo da lepra no período do século XVI, onde ceifava famílias inteiras, mas existia uma praga muito pior do que aquela que estava que as pessoas têm, né, que pode levar elas não à morte física, mas à morte eterna, que é o pecado. Então ele expõe nesse livro um grande tratado sobre a doutrina da martiologia, a doutrina do que é o pecado. E ele diz que a maior praga não é essa peste bubônica, ou qualquer outra pandemia como vimos recente do coronavírus, mas o pecado, essa praga terrível que consome, mata o homem e o conduz à perdição eterna. Ele escreveu e descreveu o pecado como sendo vil, como sendo feio, odioso, pestilento, nocivo, hediondo, algo vingativo, venenoso, abominável e mortal diante dos olhos de Deus. Por que eu comecei com essa história do Ralph Vaughan? Porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje. Qual é a condição de uma pessoa sem Cristo? E qual é a condição de uma pessoa que está em Cristo Jesus? Paulo pinta com precisão aqui um quadro, no capítulo 2 de Efésios, o que retrata muito bem a nossa condição desesperadora antes de conhecermos o Senhor. Onde ele fala no versículo 12, quando estáveis sem Cristo, fora da comunidade de Israel, longe das alianças de Deus. Eu acho interessante que existe uma discussão, um debate teológico que já durou séculos. Aqueles que são os monergistas, que creem que a salvação é unilateral, onde somente Deus pode efetuá-la no coração do homem, Deus pode realizá-la. E existe os sinergistas, que são aqueles que creem que a salvação pode sim, dependendo da escolha do homem, ele querer, optar por querer ou não. Ele pode querer ou rejeitar essa salvação de Deus. Mas vendo esse quadro, irmãos, na qual Paulo relata acerca da condição do homem no período na qual estávamos sem Cristo, é algo desolador. Fala de uma total incapacidade do homem, de qualquer mulher, de obedecer a Deus, de buscar a vontade de Deus, ou de ter as suas afeições direcionadas ao Senhor. Eu acho interessante, Paulo inicia o capítulo 1 dizendo: Ele vos deu vida, tem uma vírgula. Aí ele vai explicar na condição a qual Deus nos deu vida. Paulo vai explicar com clareza e profundidade. Ele fala que Deus nos deu vida, ele quem? Deus, Jesus. Vós estando mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra grega aqui, mortos, é literalmente a ideia do necrotério. Quem dos irmãos já tiveram a oportunidade malévola, ruim, de poder contemplar aqueles corpos estirados lá no regional, em cima do mármore, dos mortos? Alguém já teve essa oportunidade de ver? Acho que a irmã Antônia já, né? É horrível, não é muito agradável, né? A ideia que Paulo faz menção do grego, mortos, é exatamente essa condição de alguém que está sem Cristo, sem vida espiritual, sem Deus em sua vida. É alguém literalmente morto espiritualmente, para tudo aquilo que está relacionado a Deus, relacionado à sua palavra, relacionado à sua vontade, relacionado à sua lei. Irmãos, agora se nós percebam um morto estirado no mármore, o que ele é capaz de fazer? Literalmente nada. Você pode gritar no ouvido dele, você pode clamar, você pode falar, apontar, tocar, ele não vai sentir. Se você for falar também, ele não vai ouvir. Ele está literalmente morto. E essa é exatamente a ideia que Paulo quer colocar diante dos Efésios e diante de nós nessa noite. A nossa condição, antes de conhecer a Cristo,
de não ter o entendimento salvífico do Evangelho, é exatamente essa: alguém que está sem Jesus, morto nos seus delitos e pecados. Ele não consegue empreender, buscar a Deus, ele não consegue ter prazer em Deus. Literalmente, ele está morto para tudo aquilo que diz respeito do Senhor, da sua palavra e da sua santa lei. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é acerca da nossa condição caída diante de Deus, da onde Deus nos tirou e a forma pela qual Ele nos salvou também. Essa porção das Escrituras, ela é dividida em duas partes. Do versículo 1 a 3 é uma parte, e do versículo 4 ao versículo 12 é outra parte das Escrituras. Paulo vai fazer um contraste e vai enaltecer a soberania de Deus na salvação e a graça soberana de Deus também na salvação. De como que Deus nos amou, nós estando mesmo nessa condição, não realçando, não dando nenhum motivo pela qual Deus nos amasse, nenhuma beleza, nenhuma aparência na qual Ele pudesse olhar a nós e achasse: não, eu amo esse indivíduo e ele vai para o céu porque ele é uma pessoa boa. Não, pelo contrário, não havia nada em nós. Por isso que a salvação, do início ao fim, era literalmente por graça. É um favor, um dom dado a nós de Deus, e imerecidamente. Isso é graça. É alguém literalmente morto nos seus delitos e pecados, e Deus concedendo a ele a sua graça, iluminando a sua mente, ressuscitando ele dos mortos e dando a ele vida, dando a ele salvação. Eu acho muito interessante, Paulo ele explica isso com clareza por causa do contexto dos Efésios. Se vocês forem estudar acerca da cidade de Efésios, ela é uma cidade, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade muito rica. Era como se fosse basicamente uma metrópole, como Marabá, aqui comparado a alguma das outras cidades próximas, ou Imperatriz, né, onde tudo tem lá. A gente tem que sair quilômetros, então, porque cidade tal tem. Éfeso é uma cidade rica, cidade de Éfeso. Porém, o contexto religioso era degradante. Paulo diz que vocês eram gentios. Quem eram os gentios? Em contraste com o povo de Israel. Os gentios eram considerados pelos judeus como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que viviam no mundo sem esperança, como Isaías diz, como ovelhas que não têm pastor. Os gentios eram os pagãos, que literalmente se dedicavam à adoração a outros deuses, e esse literalmente era o contexto de Éfeso, dos seus habitantes. A idolatria era terrível, a promiscuidade, o homossexualismo, né? A ponto, irmãos, deles adorarem o deus Baco, que é o deus do vinho, onde eles se embriagavam, invocavam esse espírito do deus Baco para de alguma forma ali cultuar esse deus, bem como a deusa Diana. E Paulo, em algumas das suas viagens missionárias, e quando um desses que prestavam culto à deusa Diana se converteram à fé, percebe-se que deu um grande prejuízo na cidade, a ponto de gerar um grande alvoroço. Os irmãos vão lembrar do registro de Atos. Quem são esses que perturbam a cidade de Éfeso, né? Eles diziam, e a grande deusa Diana? Porque muitos estavam deixando a bruxaria, o paganismo, e se convertendo ao cristianismo. A ponto de Lucas dizer, em Atos, que muitos queimavam os seus ídolos, queimavam os seus livros de feitiçaria, quando se converteram a Cristo Jesus. Então o contexto era literalmente esse, degradante de uma população entregue ao paganismo, à idolatria, à adoração de outros deuses. Por isso que Paulo vai explicar, para que eles entendam da situação a qual Deus os resgatou, e o motivo pela qual eles devem dar glória a Deus e graças a Deus. Por isso que ele inicia o capítulo 1, né, falando acerca de como Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Leamos a partir do versículo 3, do capítulo 1. No capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos
irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente do amado. A palavra bendito aqui, do versículo 3, é aquela mesma ideia de Pedro no capítulo 1, né? Graças a Deus, o bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De como que nós devemos ser gratos a Deus pela salvação recebida. Paulo vai exatamente ensinar isso aos irmãos em Éfeso, à igreja de Éfeso, de como que eles devem ser gratos e bendizer o Senhor pelo fato deles terem sido abençoados por Deus em Cristo nas mansões celestiais, com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E um dos motivos especialmente é esse, da condição degradante da qual Deus havia resgatado eles. Eu acho muito interessante que o Evangelho de Cristo, ele nunca é uma mensagem completa, ou multifacetada por pedaços. O Deus que realiza a obra da salvação, Ele sempre realiza algo completo. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz uma coisa e deixa para fazer depois. Ele a faz por completo. E Deus também nos assegurou isso acerca da salvação. É Ele que a inicia, é Ele que efetua no presente, e é Ele que completa quando nos glorificará, ou no retorno de Cristo, ou quando nós ressuscitarmos para estar com Ele. Então Paulo vai fazer questão de mostrar para aqueles irmãos a condição que eles estavam e da onde Deus tirou eles. Eles estavam sem Cristo. Que os irmãos possam entender, né, essas duas palavras, sem Cristo, não é algo da minha própria cabeça, ou da minha própria convicção, ou de algo que eu li no livro. O que o próprio Riley fala, né, no seu livro. É o que Paulo diz no versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. O que é estar sem Cristo? Né, após lermos todo esse contexto da pecaminosidade do nosso coração, e esse quadro tão claro que Paulo pinta diante de nós, da condição terrível do nosso coração. Como que nós podemos definir uma pessoa que está sem Cristo? A primeira coisa que vem à nossa mente, às vezes, são aquelas pessoas que estão em lugares inabitáveis, ou em ilhas, ou aquelas pessoas que vivem em ilhas longínquas, longe do Evangelho. Não, aqueles lá estão sem Cristo, porque eles nunca ouviram a mensagem do Evangelho, eles nunca ouviram falar de Jesus. Nós não, porque, né, poderia até indagar. Estamos num contexto cristão, católico romano, e todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo diz que tem fé em Deus. Mas nós percebemos, irmãos, que estar sem Cristo inclui uma definição de que a nossa própria razão, entendimento, né, como vimos, ela foi desesperadamente corrompida pelo pecado. Então, muitas pessoas conhecem a Deus em nosso derredor, talvez de forma intelectual, ou Jesus histórico, ou como relatado na história, mas não têm o conhecimento salvífico de quem é Cristo. Porém, ainda assim estão sem Cristo. Dizem que conhecem Jesus, mas outro Jesus, não das Escrituras. Porque em nossos dias tem se apresentado vários Jesus, né? Como eu falei na quinta-feira passada. Se nós, mediante a nossa cultura hoje, colocássemos as pessoas dos movimentos políticos, LGBT, feminista, né? Aqueles que cobram os homens, né, que querem ser os opressores, ditadores, nazistas. Se a gente for colocar cada uma dessas pessoas para que elas descrevessem quem é Jesus para ela, cada uma iriam descrever o Jesus de acordo com suas próprias concepções e ideias, de acordo com o movimento na qual elas creem. Todo mundo parte de alguma perspectiva, de alguma visão, entendimento que ela tem de quem é Jesus, pautado nas suas ideias, naquele que bem lhe apraz. E é interessante que o estudioso fez isso, e muitas pessoas realçaram esse Jesus, que não se parece em nada com o da Bíblia, que Jesus era um Deus amoroso demais e que ele não poderia condenar os homossexuais, e que se ele estivesse vivo hoje, ele seria um homossexual, porque ele não ficou com mulher, então ele era gay, né? E várias badernas que muitos o fazem, né, por causa dessas ideias loucas dos seus movimentos políticos.
associando Jesus às suas ideias e concepções. Mateus, tem muitos países aí, inclusive países da América do Sul, que não aceita casamento homossexual, né? Sim. O Uruguai não, parece que é um país que não deixa ele de ser. Então a primeira coisa que Paulo faz questão, irmãos, é de mostrar de como que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Literalmente mortos. E ele continua no versículo 2. Eu falei, a ideia de mortos é do necrotério, de alguém incapaz, inabilitado para qualquer boa obra. O homem não foi somente riscado, pelo pecado, ou como os sinergistas dizem, os arminianos, que o homem perdeu um pouco a imagem de Deus. Ele perdeu por completo. Na queda, o homem perdeu a imagem de Deus no sentido mais restrito da palavra, onde ele perdeu o verdadeiro conhecimento de quem é Deus, a retidão e a santidade que Deus havia dado a nós no início. E além disso, ele tornou-se tão depravado em todas as partes do seu ser e inteiramente incapaz de produzir qualquer bem espiritual, mortos. Essa era a nossa condição quando estávamos sem Cristo, incapaz de fazer qualquer bem espiritual diante de Deus. A primeira coisa que aprendemos, irmãos, estudando o pecado, é acerca da sua culpabilidade que foi imputada em nós. Muitas pessoas não creem no pecado, ou até tentam isentar-se do pecado, porque dizem que não tem nada a ver com o que aconteceu no Éden, quando que na verdade nós temos tudo a ver. Adão, ele foi o homem do qual todas as pessoas vieram à existência. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 5, Romanos 5,12, dizendo: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a condição de alguém que está sem Cristo. E nós percebemos, irmãos, a culpabilidade do nosso pecado. Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, que a nossa própria consciência nos atesta isso, nos deixa antenados acerca disso. A própria criação, nossa própria consciência testifica acerca de um Criador, e isso mostra a nossa desobediência, a nossa incredulidade. Por mais que tenhamos todo esse deslumbre externo da criação, da graça comum de Deus, como a chuva, o alimento, o sustento, mesmo os ímpios, eles fazem de tudo para rejeitar a verdade de Deus em sua mente, por causa do pecado. Então nós herdamos essa contaminação do pecado, de modo que somos corruptos diante de Deus. Quem pode ler Isaías 64, versículo 6? Para que não fique nenhuma dúvida quanto à depravação do homem, a sua incapacidade de obedecer a Deus. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um mundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. A nossa justiça. Justiça, irmãos, é uma prática boa, coerente. Justiça envolve fazer algo bom. Justiça envolve coisas boas, que na nossa concepção é algo que agrada a Deus. Mas Isaías está dizendo que a contaminação do pecado foi tão terrível que a nossa própria justiça, quando praticamos a nossa justiça, é considerado como um trapo de imundícia. Os irmãos sabem o que é um trapo de imundícia aí do hebraico? Já ouviram falar algum pastor falando? Os irmãos sabem, né? São resíduos, irmãos, de uma mulher que está no período de menstruação. Literalmente isso. E resíduos que eram jogados fora. Isaías diz: as nossas obras de justiça é literalmente comparado a essa imundícia. Para vocês perceberem a condição, a natureza do nosso coração, de até aquilo que nós fazemos e achamos que é bom, na verdade é mal.
Por isso que muitos, irmão, mas aquele fulano, ele é católico, ele é budista, mas ele é uma pessoa tão boa. Irmãos, não existe ninguém bom. Jesus fala isso para o homem rico: só há um que é bom, é Deus. Todo homem é mau. Nós somos maus. Nós não temos um coração bom. Então pode dar cesta básica, pode fazer mutirão, da fome zero. Nada disso pode isentar o homem acerca da sua culpa e da contaminação do pecado do seu coração. João Calvino, comentando esse texto de Isaías, ele afirma dessa maneira: que de acordo com a constituição da nossa natureza, é mais fácil extrairmos óleo de uma pedra, do que praticarmos uma boa obra. E declarou que ninguém conhece nem mesmo 1% do seu pecado. Irmãos, se nós tivéssemos uma consciência de fato do que é o pecado e de quem é Deus, eu acho que nós muitas vezes não teríamos nem coragem de levantar a cabeça. Por isso que Daniel fala isso, né? Que a Deus pertence a justiça e a nós a coragem e vergonha. É alguém que tem um senso da santidade de Deus, de quem Ele é e de quem é você, de quem é eu, de quem é nós. É o senso do que habita em nosso coração, o pecado. Ele declara isso, que nós não conhecemos nem 1% do nosso pecado. Por isso que muitas pessoas não temem o juízo de Deus. Por isso que muitas pessoas não temem a Deus. Por isso que muitas pessoas vivem as suas vidas como bem quer, porque ela não sabe o que é o pecado. Ela não teve a sua mente iluminada. Ela peca deliberadamente, voluntariamente, e acha bom. O homem, por natureza, ele é assim. Se não houver, irmãos, uma previação do Espírito Santo, ele permanecerá nessa condição. E literalmente, isso é uma definição de uma pessoa que está sem Cristo: aquele que ainda ama o pecado, aquele que não adora a Deus com a sua razão, que não tem um entendimento coerente de quem Deus é e um entendimento coerente do seu próprio coração. Jeremias também é um texto clássico, 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, nenhum crente, nenhuma pessoa pode crescer em santidade, santificação, se ele não tiver esse conhecimento, se ele não tiver esse entendimento do pecado, da realidade do seu coração. Não pode. Aquele que intitula santidade com autojustiça, ele está pecando, pautado na sua própria autojustiça. Ele está pecando. Porque ele está procurando ser santo, não pela obediência a Cristo, mas pela uma satisfação própria, para se autossatisfazer. Então tudo aquilo, irmãos, que não é coerente com a vontade de Deus, torna-se pecado. Tudo que não é coerente, que não condiz com aquilo que Deus diz em sua palavra, constitui-se pecado. Essa não é a definição de pecado que a Bíblia dá? É 1 João, no capítulo 3, versículo 4. Diz que o pecado, ele é a transgressão da lei. Transgressão aqui, transgredir, dá um entendimento também do grego de oposição. É uma pessoa que é oposta a tudo aquilo que a outra acha correto, E assim é com Deus, o pecador. O pecado, ele está em oposição a tudo aquilo que Deus ama. Por isso que ele é horrível, por isso que ele é maligno e por isso que ele é abominável diante de Deus. Porque o pecado, ele é uma oposição a Deus, ele é contrário àquilo que Deus ama. Em essência, o pecado é tudo que está em oposição a Deus. O pecado é uma afronta a Deus e ao seu caráter e à sua aliança. Por isso que Deus condena de forma, irmãos, eterna o pecado. Muitas pessoas se perguntam, mas por que o inferno é eterno? Porque pecaram contra um Deus que é eterno e santo, infinitamente santo. E é exatamente essa a condenação daqueles que vivem no pecado. A condenação também será eterna, pois pecaram contra um Deus eterno. Por natureza, irmãos, não somos bons, nosso coração
é caído, ele é mau. É dele que procedem os maus desígnios, é dele que procede o roubo, a inveja, é do nosso coração. É dele que procedem a maledicência, a idolatria, o amor às coisas do mundo. É do nosso coração. É ele que se inclina para essas coisas, é ele que deseja essas coisas. E isso é pecado. Isso constitui-se uma oposição a Deus. E no versículo 2, Paulo vai nos mostrar a universalidade do pecado. Que todos nós, antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, andávamos nele, amando as coisas deste mundo, ou seja, tudo aquilo que desagrada a Deus. Não é isso que diz o verso 2? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A todos. Todos nós andávamos assim, irmãos, como amantes do mundo, amando tudo aquilo que desagrada a Deus e que desagrada a sua santa lei. Paulo faz questão de dizer aqui que nós éramos amantes desse mundo. Tiago diz na sua carta que aquele que ama o mundo, ele, por amar ao mundo, torna-se inimigo de Deus. Ele está em inimizade contra Deus. Porque o mundo é um sistema na qual o pecado, é o seu dominante. É aquilo que de fato traz o prazer, o alívio para o pecador, que traz a sensação de coisa boa, agradável. É o pecado. Então Paulo diz que nós éramos amantes desse mundo e constituídos assim inimigos de Deus por amar esse mundo, escravos do diabo. Ou seja, éramos mortos, incapazes de escolher a Deus, de amar a Deus. Estávamos literalmente mortos para as coisas de Deus e completamente escravos do pecado. 3 coisas que nós vemos: nós éramos amantes do mundo, servos de Satanás e filhos da desobediência. Eu acho muito interessante que no versículo 3, leia comigo o versículo 3. Paulo diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz isso também em Romanos 1,18, quando ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que trocam, que tentam mudar a verdade de Deus pela mentira ou pela injustiça. Filhos da ira aqui, irmãos, compreendem os que são perdidos e que merecem a morte eterna. Paulo diz que nós éramos por natureza, alguém que já nasceu sendo filho da ira. Filho da ira é como se, dá a ideia do grego de alguém que está sobre a mira. Filho da ira é alguém que está sobre a mira da ira de Deus. É como se Deus estivesse mirando a nós a sua ira eterna. É como se Deus já estivesse a ponto a nos condenar por causa do nosso pecado, por causa do nosso coração, porque fazíamos aquilo que é contrário à sua palavra, à sua santa lei. Vivíamos como filhos da ira. Paulo dá uma descrição aqui muito clara acerca do que é alguém que está sem Cristo. É alguém que está morto para Deus, morto para a sua lei, para a sua vontade, e que também é amante do mundo, servo de Satanás, filho da desobediência e é alvo da ira de Deus. É alguém que está prestes a ser condenado se morrer nessa condição na qual está. Porque a ira aqui significa juízo divino. De modo que filhos da ira significam que estão condenados na presença de Deus. Aqueles que se morrerem na condição que estão, irão para o inferno, para a condenação eterna. Mas não acaba aí o texto, Graças a Deus que o versículo 4 continua Paulo dizendo: mais Deus. Graças a Deus por esse mais. Nós podemos dar graças a Deus por Jesus Cristo, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Mas Deus, mesmo nós sendo amantes do mundo, mesmo vivendo outrora em uma desobediência a Deus, sendo alvos da sua ira, mesmo vivendo em oposição à sua lei, à sua santa palavra, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É por Cristo, irmãos, é em Cristo que o homem pode ser liberto da escravidão do pecado, pode ser liberto da servidão do pecado e do mal. É quando ele tem a sua mente iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. E João faz questão de dizer em 1 João capítulo 4, versículo 10, que não em que nós tenhamos amado a Deus, pelo contrário, mas em que Ele de fato tem nos amado primeiro. Quem nos amou primeiro é Deus. Quem realiza a obra da salvação é Deus. Então nós percebemos que a salvação, como eu disse no início, né, acerca da discussão, biblicamente falando, a salvação é monergista, é unilateral, depende exclusivamente da ação soberana de Deus sobre as nossas vidas. Eu acho muito interessante que quando nós alcançamos essa compreensão do Evangelho, da verdade de Deus, de quem éramos antes de conhecer a Cristo, e quem somos agora em Cristo, nós começamos a crescer em graça, começamos a crescer a imagem e semelhança do Senhor, porque de fato entendemos de onde nós fomos tirados e de onde Deus nos colocou agora. Então isso efetivamente, é por isso que Paulo vai dizer no versículo 10, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Nós somos feitos novas pessoas em Cristo Jesus. Alguém que conheceu a Cristo, está em Cristo, ele não vive mais como antes, como outrora. Ele foi salvo para viver como seu Senhor e Salvador, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Agora sim, né, as suas obras são aceitas diante de Deus e consideradas justas diante do Senhor. Paulo cita 3 vezes com Cristo, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nós vemos no versículo 5, juntamente com Cristo, no versículo 6, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e no versículo 7, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E também no versículo 10, criados em Cristo Jesus, porque agora em Cristo Jesus nós somos aceitos diante de Deus, porque agora em Cristo nós fomos criados, feitos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nós precisamos ter isso em mente. É isso que Paulo queria ensinar para os irmãos em Éfeso, a que eles se lembrassem que outrora eles eram gentios, que eles viviam sem Deus no mundo, que eles estavam completamente perdidos se Deus não usasse de graça. Naquele tempo estavam sem Cristo. É muito ruim, e aqui cito novamente a frase do Heidegger, é muito ruim, irmãos, estar sem dinheiro, é muito ruim não ter um teto para morar, é muito ruim não ter amigo, mas o mais ruim ainda é morrer sem Cristo. Você pode morrer doente, feio, mas morrer sem Cristo é algo que nenhuma outra coisa pode reparar. Só para complementar, né, a ideia das obras em Cristo, né? Aí agora foi contrário à obra em Cristo, a nossa que é como um trapo de imundícia, é algo imundo, né? Então a nossa obra como um trapo de imundícia, e as nossas obras em Cristo, né, já é o contrário, o aroma suave, então, de Cristo. Por causa de Cristo. Aí tem o aroma, aquele cheiro, Deus aceita, né? Deus aceita como obediente, não é mais como trapo, né? Já é um cheiro agradável, né?
Eu acho interessante, Paulo diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé em Cristo é pecado. Então, quando nós obedecemos Ele pela fé, Deus se agrada. Não constitui esse pecado. Então, é pecado quando nós não obedecemos, quando alguém não crê nele, não tem Cristo. Então, toda obra quando não é feita em Cristo, com Cristo, constitui-se pecado. Então, irmãos, que nós possamos perceber essa verdade do que Deus fez em nós, do que Ele está fazendo em nós agora, onde Ele nos criou para as boas obras, e também que nós possamos perceber como que nós devemos ser gratos a Deus, porque nós não tínhamos nada pela qual Deus pudesse nos amar, nos conceder graça. Gratuitamente Ele nos deu o Seu Filho, a qual morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. E muitas pessoas têm rejeitado constantemente a oferta do Evangelho. Dia após dia, rejeitam a oferta do Evangelho. Nós lemos aqui na liturgia, no Salmo 90, que a nossa vida é como um conto ligeiro, é breve, é como um pensamento. Logo iremos passar. Você imagine quantas pessoas atrás, quantos irmãos não já leram esse salmo e morreram? E os irmãos já pararam para pensar que daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Nenhum. Eu tenho a certeza que nenhum de nós estaremos aqui daqui a 100 anos. Nenhum. E aí? Vou estar até o momento de morrer. Hebreus 9, 27 fala que quando o homem morre, segue-se o juízo. E tudo aquilo, irmãos, que fizemos aqui, se não for feito por fé em Cristo, não teve nenhum valor. Se não for feito com a concepção eterna, é tudo inútil, é tudo vão, é tudo vaidade, jogado para o vento. Logo, logo isso aqui irá passar. Paulo tinha certeza disso, ele disse que a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo sabia, tudo aquilo que iria passar pelo Evangelho não se compararia à glória a qual estava preparada para ele. É isso que ele diz em suas últimas palavras. Eis que eu estou bem certo, em Romanos, no capítulo 8, de que nem a morte, nada, a vida, a espada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Onde ele diz que completou a boa carreira, guardou a fé, e a coroa da justiça estava guardada a ele, e não somente a ele, mas todos quantos amam a sua vinda, que tem um coração disposto a amar o Senhor, a obedecer a Cristo. Talvez isso para nós como jovens soar algo meio longe, mas que logo, logo, se tornará algo cristalino e claro. O dia passou muito rápido. Então que nós possamos, irmãos, assim viver para Cristo. Temos o nosso coração aquietado nele, Não podemos ter amigo, ou a casa que queríamos, ou a família que queríamos, a moto, a bicicleta que queríamos. Nós temos uma certeza que ao deixar essa vida, nós estaremos com Cristo para sempre. Você pode ter perdido tudo aqui no mundo, mas terá tudo no céu. Porque em Cristo somos plenos, em Cristo estamos plenamente satisfeitos. Qual a prova que você tem de que Deus existe? Oi? Qual a prova que você tem de que Deus existe? A igreja visível, nós, povo de Deus, Não. Sua palavra. Ele já se manifestou com alguém já? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Que os irmãos possam descansar nisso e perceber, irmão, a graça de Deus, que apesar de nós, Ele tem nos salvo e nos guardado do nosso próprio coração. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua graça revelada a nós, pelo teu Evangelho. Perdoa-nos, Pai, pela nossa negligência quanto à tua palavra, porque só não de lê-la, Pai, já é pecado. E quantas vezes, Pai, nós trocamos a tua palavra por outra coisa. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Pai Santo, ajuda-nos a vivermos para a tua glória, para o teu louvor. Abençoe-nos, ó Pai, poderosamente, que teu Espírito Santo possa nos despertar para vivermos para a tua glória e para desfrutarmos de uma comunhão, Pai, intensa com o Senhor. Pai, não deixe que nada nesse mundo venha tirar a nossa atenção, Pai.